figuras que no passado perderam o passo, hoje em dia tentam acertar esse passo exatamente, nascendo por aqui, e os que mais erraram hoje estão nos países que há 5 séculos atrás eram considerados a esperança da humanidade. E esses países hoje são Estados Unidos e o Brasil. Então, as figuras que mais erraram na história europeia, de milênios, e na história asiática, nesses últimos 300 anos, estão fazendo parte do processo que funciona em termos de geopolítica e religião. Nesses 2 países, todo mundo só fez merda. Então, assim, estamos de novo tentando retomar esse passo, mas, infelizmente, tudo que foi previsto de bom que o ser humano poderia fazer consigo mesmo não fez. E, infelizmente, os erros se acumulam e a corrupção que graça em quase toda a espécie Homo sapiens, não são só os políticos que são corruptos. Nós que produzimos isso somos mais corruptos que eles. E muitos de nós que falam mal deles, se estivéssemos no lugar deles, era a mesma porcaria. Então, é um problema de espécie, não é de A, B, C, D. Mas essa transição de mundo de expiação e provas para um mundo regenerado, esse tempo que nós estamos vivendo corresponde àquilo que no Apocalipse é dito: fez silêncio no céu por cerca de meia hora, antes que o 7º anjo trocasse a 7ª trombeta e Sofia, ou seja, o Jesus cósmico, viesse. E nesse silêncio desses metafóricos 30 minutos, é exatamente o tempo para que cada um de nós tenha a última oportunidade de se alinhar com sonhos, ou com o lado benéfico, ou com a prática do bem na vida, ou o lado egoísta, de corrupção, de disputa loucas, de arrogância, de ambição desvairada. São esses 2 contextos, usando a forma dual como a gente pensa. Então, nós estamos vivendo um momento em que cada um de nós está se alinhando definitivamente com uma ou outra dessas faces da vida, ainda que a vida tenha muito mais faces, né? E é isso que está havendo. Não é um julgamento geral no sentido técnico, é só uma aferição de alinhamento de consciência particularizada de cada um de nós. Afinal, no que você realmente acredita? Em muitas coisas, principalmente no ser humano, principalmente na capacidade que o bem, em sendo feito, tem de enfileirar mais e mais pessoas fazendo bem. Eu acredito no balançar de rabo de um cachorro que, mesmo sem racionalidade, expressa a emoção mais bela que se pode sentir sem os grilos do pensamento, que é o amor fraternal. Eu acredito na beleza do sorriso humano que ninguém nesse universo tem. Eu acredito nas intenções maravilhosas de um Jesus, de um Gandhi, de qualquer pessoa que se movimente no campo do bem. Eu acredito em muitas coisas. Acredito na força que nós, seres humanos, temos, não de praticar o amor como uma emoção, mas como uma decisão filosófica, que é o amor incondicional que Jesus falava. Eu acredito em muitas coisas. Como se livrar dessa roda? Eu penso que ele se refere a essa reencarnação, a roda de Sansara, esse aprisionamento na realidade. Só há uma maneira, é a gente aprender a colecionar somente arquivos definidores, arquivos criativos, arquivos enobrecedores na nossa bagagem espiritual. Mas o problema é que nós, ao longo de evos, temos colecionado arquivos absolutamente infantiloides, né? O que são arquivos? Um jacaré, ele coleciona impressões, arquivos, mas ele não tem um cérebro, ele tem um cerebelo. Mas, por sob o cérebro do réptil, surgiu o cérebro límbico dos mamíferos. Aí, nesse cérebro límbico, aparecem 4 pedacinhos de carne que no jacaré, ou no réptil, ou no anfíbio, não tinha. No mamífero tem o hipotálamo, o tálamo, o hipocampo e a amígdala cerebral. Então, o cérebro mamífero
sabe, entre aspas, sentir a emoção por um filho que um réptil não tem, que primeiro ele põe ovos. Mas uma fêmea mamífera vê o filho saindo do seu corpo, segura o filhinho, memoriza através do hipocampo quem é, e o zelo que ela sente pelo filho, a amígdala cerebral registra um padrão de produção hormonal na corrente sanguínea, e isso torna-se um arquivo memorial no cérebro dessa macaquinha ou desse leão e na alma deles. Isso é colecionar arquivos. E a cada segundo nós estamos colecionando arquivos. E nós, seres humanos, além de sermos mamíferos, temos a capacidade da racionalidade, e na hora em que a gente pega um filho da gente, além da gente sentir tudo que uma macaquinha, uma leoa sente, a gente ainda define racionalmente: eu amo esse menininho aqui. Como eu também posso dizer isso e sentir isso por qualquer outro ser humano ou menino, não precisa ser meu filho. Nós, seres humanos, podemos definir isso. Essa definição nos eleva no sentido de ter a capacidade de pôr o foco da nossa consciência em questões superiores. Se a gente fizer isso, a gente só coleciona arquivos maravilhosos nas sinapses cerebrais e, portanto, no nosso espírito. Mas se a toda hora eu acordei hoje, vou sair do carro, já chamo 10 palavrões aqui, já esculhando com não sei quem, já fico pé da vida, porque nós enchemos a nós mesmos durante o dia de arquivos negativos, e isso é todo dia. Nós, seres humanos, comemos um tipo de alimento que parte dele se transforma em vitamina e outra parte a gente evacua sob a forma de dejetos. Mas a gente não se alimenta só de alimentos físicos. Diariamente, o nosso psiquismo coleciona esses arquivos e a gente se alimenta de muito arquivo M. Arquivo maravilhoso? Não, arquivo merda. Os arquivos maravilhosos aqui são raros. Mas, diferente do corpo, a gente não consegue defecar esses arquivos. Eles ficam todos aqui e guardados na mente espiritual. Esse corpo que morre, a mente espiritual retém tudo que colecionou como Rogerinho Tragédia, aí vai produzir um outro Rogerinho lá na frente e repassa essa merda toda. Isso chama-se samsara. É quando a gente não sabe colecionar os arquivos da vida. Então a pergunta é: como se libertar disso? Aprendendo a defecar os arquivos porcaria que a gente guarda todo santo dia, e, mais que isso, aprendendo a produzir arquivos maravilhosos a cada segundo do dia. Isso se chama maestria espiritual. A meditação, a respiração, a busca da compreensão intelectual, o conhecimento sendo trabalhado pelo esforço de cada um. Se você faz isso, seu espírito se associa a você e esse processo fica cada vez mais fácil e maravilhoso. Basta que você se torne mestre na coleção das figurinhas espirituais que o seu álbum memorial leva dessa e de outras vidas, que você se liberta da samsara. Você encarna se você quiser para ser útil, ajudar alguém, mas você não é mais obrigado a fazer isso. Isso chama-se liberdade e emancipação espiritual. É possível? É. Como? Aí a receita é de cada um. As religiões ensinam isso? Mais ou menos. Não, mas se eu viver... Aí não é só viver de forma decente, aí você tem que adquirir a sua técnica espiritual, a sua disciplina. Eu criei para mim um mental, que é um modo, a minha yoga do cotidiano. Eu fiz isso para mim. O ser humano deve fazer para si mesmo ou aprender com os yogis profundos da Índia, outros yogis maravilhosos no Ocidente. Não falta conhecimento disponibilizado para que a gente aprenda. Mas nós vivemos na única época em que todo esse conhecimento é disponibilizado, mas estranhamente nós somos os seres humanos mais desinformados da história, porque nós somos minimalistas, preguiçosos, e o próprio modo de vida da gente é muito grosseiro, atordoante. Às vezes a gente não tem tempo, ou acha que não tem tempo, ou não consegue exercer a nossa maestria para criar um tempo em que, em plena vida material,
a gente invista também na nossa vida espiritual e interior. Sabendo fazer isso, você se liberta do seu ansiedade. Acesse o nosso portal de conhecimento. Conheça o Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica. Dezenas de horas de conteúdo para expandir a consciência, com aplicativo próprio, disponível para Android e iOS. Tudo em um só lugar. Todos os estudos e palestras em torno da revelação cósmica, unidos em um único ponto de encontro e mais, uma comunidade exclusiva, onde buscadores se reúnem para compartilhar conhecimento, insights e despertar juntos. Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica.